Um menino de 12 anos entrou no clube mais exclusivo do país carregando uma maleta velha. O que aconteceu quando ele disse, "Vim buscar minha herança", fez todos os milionários pararem de respirar. Gabriel Ferreira tinha 12 anos quando pisou pela primeira vez no mármore italiano do Clube Empresarial Palmeiras. Seus sapatos furados deixavam pegadas molhadas porque havia chovido lá fora, e ele precisara caminhar 8 quilômetros debaixo da tempestade, segurando uma maleta de couro tão velha que as fivelas de metal estavam enferrujadas e manchadas de verde. A alça havia quebrado há muito tempo, substituída por uma corda grossa amarrada com nós amadores, que machucavam suas mãos pequenas. O sangue escorria fino entre seus dedos. Ele nem percebeu. "Menino, a entrada de serviço é pelos fundos." O segurança bloqueou sua passagem antes que Gabriel desse 3 passos completos. Era um homem enorme, com mãos do tamanho de pás, que olhava para aquela criança encharcada e suja, como quem descobre um rato afogado na piscina. E está sangrando no chão. Vai manchar o mármore. Gabriel olhou para suas próprias mãos pela primeira vez e viu os cortes fundos que a corda fizera durante a caminhada. Gotas vermelhas pingavam no piso branco impecável, formando pequenas poças que se espalhavam como flores macabras. "Desculpa", ele murmurou tentando limpar o sangue na calça já suja, só conseguindo espalhar mais. "Eu não vim fazer entrega. Vim para a reunião do Conselho Administrativo." O silêncio que seguiu durou exatos 3 segundos. Então o segurança explodiu em uma gargalhada tão violenta que cuspiu saliva. "Reunião do Conselho! O moleque sangrando quer ir na reunião do Conselho!" 3 executivos que conversavam próximos à recepção viraram-se, sorrisos cruéis já se formando. Uma mulher de salto alto parou no meio do hall, champanhe na mão, claramente esperando pelo show que estava prestes a começar. "Seu pai te mandou pedir esmola, foi?" O segurança continuou, sua voz alta atraindo mais espectadores. "Achou que se inventasse uma história boa, os ricos teriam pena? Meu pai está morto." As palavras saíram tão baixas, tão quebradas, que o segurança precisou se abaixar para ouvir direito. Quando entendeu, sua gargalhada ficou ainda mais cruel. "Ah, então é órfão. Isso explica por que você está todo largado assim. Veio tentar tocar o coração dos sócios? Garoto, aqui a gente não doa nem para cachorro de rua." Foi quando Rodrigo Vasconcelos apareceu no topo da escadaria. Aos 52 anos, ele era esculpido em arrogância. O colete de seda italiana apertava um corpo mantido jovem por personal trainers caros e cirurgias discretas. O relógio de ouro no pulso custava mais que uma casa. Mas o que realmente chamava a atenção era o sorriso. Aquele sorriso que ele usava como arma, lâmina afiada coberta de açúcar. "Marcelo, por que tem uma criança de rua no meu clube?" Ele desceu as escadas com passos que ecoavam como sentenças. Cada movimento calculado para lembrar a todos quem mandava ali. "Senhor Vasconcelos, desculpa incomodar. Já vou tirar esse pivete daqui." "Não." Rodrigo ergueu uma mão, seus olhos estudando Gabriel com a mesma expressão de um cientista observando uma barata interessante. "Deixa ele falar. Faz tempo que não tenho uma diversão boa." Gabriel sentiu algo queimar no peito. Não era medo, era pior. Era a sensação de ser olhado como se não fosse gente, como se fosse um brinquedo quebrado que alguém jogou fora. Igual seu pai foi tratado. "Meu nome é Gabriel Ferreira", ele disse, e sua voz tremeu, mas não quebrou. "Meu pai era Thomas Ferreira, e eu vim buscar o que me pertence." O nome caiu no hall como um corpo caindo de um prédio. Silêncio absoluto. Mortal. Os 3 executivos ficaram pálidos. A mulher do champanhe deixou a taça escapar das mãos, e o barulho do cristal se estilhaçando no mármore ecoou como um tiro. Mais pessoas começaram a se aproximar das sacadas superiores, rostos curiosos espiando por cima. Rodrigo Vasconcelos parou de andar. Ficou completamente imóvel por 1, 2, 3 segundos inteiros. E então começou a rir. Não foi uma risada educada. Foi uma gargalhada que veio do fundo do estômago, que dobrou seu corpo, que fez lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. Ele bateu palmas, o som ecoando pelo hall como tiros. "Tomás Ferreira!" Ele gritou entre risadas, virando-se para os outros presentes. "Vocês ouviram? O filho do coveiro, o moleque do homem que cavava buracos veio reclamar herança. Meu pai não era coveiro.
Gabriel disse. E pela primeira vez, sua voz rachou. Ele era agente funerário e construiu este lugar. Construiu? Rodrigo enxugou as lágrimas de tanto rir. Querido, seu pai cavou buracos. É diferente. Ele passava o dia entre cadáveres podres, voltava para casa fedendo a formol. E você quer me dizer que um homem assim era dono de algo? Foi quando Gabriel largou a maleta. O baque ecoou tão alto que silenciou até Rodrigo. A maleta velha, com sua ferrugem e suas cordas improvisadas, estava ali no meio do mármore impecável, manchada de sangue das mãos cortadas de Gabriel. E de alguma forma, aquela imagem era mais poderosa que qualquer palavra. Meu pai colocou R$100 mil neste clube quando era só um terreno vazio, Gabriel disse, cada palavra pesando como chumbo. Vendeu a casa, usou a herança dos avós, pegou o empréstimo que levou 10 anos para pagar. Ele acreditou no sonho. Ah, sim, que tocante. Rodrigo fez uma expressão exagerada de pena falsa. E aposto que você tem provas disso tudo, né? Deixa eu adivinhar. Seu pai te contou antes de morrer? Uma historinha comovente? Ele me escreveu uma carta. A voz de Gabriel estava tão baixa agora que Rodrigo precisou parar de zombar para ouvir. Uma carta contando como vocês fizeram ele assinar papéis que não entendia, como trocaram os documentos originais, como transformaram um sócio fundador em funcionário e depois em nada. Gabriel se abaixou, suas mãos sangrando, manchando ainda mais a maleta, enquanto lutava com os fechos enferrujados. Quando finalmente abriu, o cheiro de mofo escapou, e ele começou a tirar papéis amarelados pelo tempo. Garoto, isso não prova nada, Rodrigo disse, mas sua voz havia perdido um pouco da confiança. Papéis velhos. Qualquer um pode falsificar. Então explica esta foto. Gabriel segurou uma fotografia tão velha que as bordas estavam se desfazendo. 5 homens jovens, fortes, sujos de terra, em pé na frente de um terreno vazio, segurando paz, sorrindo como quem acabou de conquistar o mundo. E ali, impossível não reconhecer mesmo 30 anos mais jovem, estava Rodrigo Vasconcelos com o braço em volta dos ombros de Tomás Ferreira. O murmúrio explodiu entre os presentes. Pessoas desciam as escadas correndo agora, se acotovelando para ver melhor. Rodrigo arrancou a foto da mão de Gabriel com tanta força que rasgou uma borda inteira. Onde conseguiu isso? E pela primeira vez havia algo além de arrogância em sua voz. Havia medo. Gaveta do criado mudo do meu pai, Gabriel respondeu, limpando o sangue das mãos na camisa. Junto com os contratos originais, os recibos dos depósitos e uma gravação. Que gravação? Uma voz feminina cortou o ar. Patrícia Drummond, tesoureira do clube, havia descido as escadas com uma velocidade que fez seus saltos quase quebrarem. Gabriel tirou do bolso um gravador digital velho, arranhado, com a tela rachada. Suas mãos tremiam tanto que quase o deixou cair. Quando apertou play, a voz que saiu fez o tempo parar. Rodrigo, pelo amor de Deus, vocês não podem fazer isso comigo. Eu coloquei tudo neste clube, minha vida inteira. Minha família passou fome para eu investir aqui. Era a voz de Tomás Ferreira. Desesperada, quebrada, suplicante. A resposta de Rodrigo Vasconcelos veio fria como gelo. Tomás, você é um bom homem para cavar buracos, mas não é um de nós. Nunca foi. Aceita os 300 mil e desaparece. Ou a gente faz você desaparecer de outro jeito. E acredita, você não vai gostar da alternativa. Gabriel desligou o gravador. Ninguém respirava. 20, 30, talvez 40 pessoas aglomeradas agora no hall. Todos haviam escutado. A confissão, a ameaça, a crueldade nua e crua. Isso foi tirado de contexto. Rodrigo tentou, sua voz rachando. Foi uma conversa particular sobre como vocês roubaram meu pai. Gabriel não estava mais chorando. Estava além disso. Seus olhos estavam secos, queimando, fixos em Rodrigo com uma intensidade que fazia o homem adulto recuar. Sobre como vocês apagaram o nome dele de todos os registros, como sumiram com as provas, como quando ele tentou processar, vocês usaram seus advogados caros e contatos poderosos para garantir que nenhum advogado aceitasse o caso dele. Meu Deus! Alguém sussurrou na multidão. Sobre como quando meu pai descobriu que tinha câncer, vocês negaram o plano de saúde que ele tinha direito como sócio fundador. Como ele implorou por ajuda,
E vocês riram na cara dele. A voz de Gabriel estava subindo agora, ecoando pelas paredes de mármore, quebrando em alguns pontos, mas nunca parando. Sobre como ele vendeu tudo que tínhamos para pagar a quimioterapia. Como minha mãe trabalhou 3 empregos. Como eu fiquei acordado de noite ouvindo meu pai chorar de dor porque não tínhamos dinheiro para os remédios. Lágrimas começaram a cair. Mas não eram lágrimas silenciosas. Gabriel soluçava agora, seu corpo magro tremendo inteiro. Mas ele continuava falando, vomitando a verdade que carregava há tanto tempo. Sobre como nos últimos dias, quando ele não conseguia mais sair da cama, ele me segurou a mão com tanta força que deixou marcas. Gabriel mostrou as mãos, e ali entre os cortes recentes estavam cicatrizes antigas, marcas de dedos. E me fez prometer, me fez jurar que eu viria aqui. Ele pegou o último documento da maleta. Uma certidão de óbito e um testamento, ambos autenticados, com carimbos oficiais que ninguém podia negar. Me fez jurar que eu mostraria para vocês que ele existiu, que ele não era nada, que ele construiu este lugar com vocês e tinha direito à parte dele. Gabriel segurou o testamento bem alto, suas mãos sangrando, manchando as bordas do papel. Thomas Ferreira deixou suas 25% das ações do Clube Empresarial Palmeiras para Gabriel Ferreira, seu único filho. E pela lei brasileira, nem todos os seus advogados caros podem me impedir de reclamar o que é meu. Rodrigo cambaleou. Literalmente precisou se apoiar na balaustrada para não cair. Patrícia cobriu a boca, lágrimas nos olhos. Outros membros do conselho que haviam descido estavam pálidos como fantasmas. E então veio a frase. Gabriel limpou as lágrimas com as costas das mãos sujas de sangue, deixando rastros vermelhos no rosto. Olhou diretamente para Rodrigo Vasconcelos e disse, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito: meu pai morreu em uma cama emprestada, sem dinheiro para o enterro. Vocês estão bebendo champanhe de R$1.000 em taças de cristal. E acham que eu vim aqui para pedir? O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o sangue pingando das mãos de Gabriel no mármore. Pingue, pingue, pingue. Eu não vim pedir nada. Vim buscar o que matou meu pai. A sala girou. Várias pessoas cobriram a boca. Uma mulher começou a chorar abertamente. Até o segurança que havia zombado no início estava pálido, incapaz de olhar para Gabriel. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. E foi exatamente nesse momento que uma voz grave, carregada de autoridade e algo que soava perigosamente como culpa, cortou o silêncio. Cada palavra que o menino disse é verdade. Todas as cabeças viraram como se puxadas por cordas invisíveis. Doutor. Henrique Barros estava no topo da escadaria. Alto, imponente, com seus 65 anos carregados com dignidade, ele segurava uma pasta de couro tão antiga quanto a maleta de Gabriel. Advogado do clube há 15 anos. Conselheiro jurídico. Homem de confiança. Ou era. Eu guardei tudo. Ele desceu as escadas devagar. Cada passo ecoando como uma sentença judicial. Cada contrato original. Cada documento que Rodrigo me ordenou destruir. Cada prova que ele achou que havia desaparecido. Henrique, você não pode... Rodrigo tentou, mas sua voz saiu como um guincho. Fiquei quieto quando tiraram o nome de Tomás dos registros. Fiquei quieto quando negaram o plano de saúde. Fiquei quieto quando ele morreu implorando por justiça. Doutor. Henrique parou na frente de Gabriel, olhou para aquele menino ensanguentado, tremendo, destruído, mas ainda de pé, e algo quebrou dentro dele. Mas não vou ficar quieto quando uma criança de 12 anos tem mais coragem que eu tive em 15 anos. Ele abriu a pasta e documentos caíram como neve envenenada. Contratos, registros, e-mails, transcrições de reuniões onde os 4 sócios restantes planejaram em detalhes como apagar Thomas Ferreira da história do clube. Rodrigo Vasconcelos, Patrícia Drummond, Alberto Santos e Marina Costa. Dr. Henrique leu os nomes como uma lista de condenados. Vocês não apenas roubaram um homem, vocês o mataram. Lentamente, deliberadamente. Patrícia soltou um soluço. Alberto, que assistia do 2º andar, saiu correndo. Marina desmaiou, literalmente caiu no chão. Mas Rodrigo permaneceu congelado, olhando para os documentos espalhados como se estivesse vendo sua própria sentença de morte.
Gabriel Ferreira não é apenas dono de 25% deste clube. Dr. Henrique continuou, sua voz subindo até preencher cada canto do hall. Pelos últimos 20 anos sem receber um centavo de dividendos, pelos juros compostos, pela valorização das propriedades, pelos danos morais e materiais. Ele parou. Olhou ao redor para a multidão de membros ricos, de executivos poderosos, de pessoas que haviam construído fortunas pisando em outros. Este menino é dono de 42% do Clube Empresarial Palmeiras. Ele não é um sócio. Ele é o sócio majoritário. A bomba explodiu. Gritos. Alguém desmaiou. 3 pessoas começaram a fazer ligações desesperadas. Rodrigo caiu de joelhos no mármore, seu colete impecável amassando, seu rosto perfeito se contorcendo. Gabriel não se moveu. Estava ali, parado no meio do caos que criou, sangue pingando das mãos, lágrimas secando no rosto sujo, maleta velha aos seus pés. E pela primeira vez em 12 anos de uma vida destruída pela ganância de outros, ele não era invisível. Era impossível não ver. A reunião do conselho, Dr. Henrique disse olhando para seu relógio. Começa em 15 minutos, e sugiro que o novo sócio majoritário presida. Gabriel olhou para a escadaria que levava à sala de reuniões. Aquela mesma escadaria que seu pai havia subido todos os dias durante 5 anos como funcionário, limpando, consertando, invisível. Agora, era sua vez de subir, mas não como filho de funcionário, como dono. Quando Gabriel deu o primeiro passo, deixando pegadas de sangue no mármore branco impecável, cada pessoa presente entendeu que aquele não era o fim. Era apenas o começo da verdadeira justiça. E Rodrigo Vasconcelos, o homem que matou Tomás Ferreira, estava prestes a descobrir que existe algo mais perigoso que um homem desesperado. Um filho que não tem mais nada a perder. A sala de reuniões do conselho ficava no 3º andar, atrás de portas duplas de mogno, que custaram mais que a casa onde Gabriel nasceu. Ele subiu cada degrau deixando pegadas vermelhas que a funcionária da limpeza tentava apagar freneticamente atrás dele, mas o sangue continuava escorrendo de suas mãos cortadas, tornando a tarefa impossível. 23 pessoas seguiram Gabriel escada acima. Não porque fossem membros do conselho, mas porque ninguém queria perder o que estava prestes a acontecer. Doutor Henrique Barros caminhava ao lado do menino, sua presença imponente servindo como escudo contra qualquer tentativa de impedi-lo. Rodrigo Vasconcelos subia atrás, cada passo pesado como se carregasse correntes invisíveis. Seu rosto estava cinza, a arrogância que sempre usou como armadura, agora despedaçada no chão junto com sua reputação. Gabriel, doutor. Henrique sussurrou enquanto se aproximavam das portas. Você tem certeza que quer fazer isso agora? Podemos esperar, você pode se preparar melhor. Esperei 12 anos. Gabriel interrompeu, sua voz saindo rouca. Meu pai esperou 20. Não vou esperar mais um segundo. As portas se abriram, revelando uma sala que parecia saída de um filme. Mesa oval de mármore negro no centro, cadeiras de couro italiano ao redor, janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. Nas paredes, quadros caros e fotografias emolduradas dos fundadores do clube. 4 fotografias. Rodrigo Vasconcelos, Patrícia Drummond, Alberto Santos, Marina Costa. Tomás Ferreira havia sido apagado até das paredes. Gabriel parou na frente das fotografias, sua respiração acelerando. Ele podia sentir o peito apertando, as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas não ia chorar. Não agora. Não ainda. Onde está meu pai? Ele perguntou, virando-se para Rodrigo, que acabara de entrar na sala. Não sei do que você está falando. Rodrigo murmurou, evitando olhar diretamente para o menino. Onde está a foto do meu pai? O grito ecoou pela sala, fazendo várias pessoas pularem. Gabriel arrancou a fotografia de Rodrigo da parede com tanta força que o vidro rachou. Depois pegou a de Patrícia, depois Alberto, depois Marina. Todas jogadas no chão, vidro se estilhaçando, molduras caras se quebrando. Ele estava aqui. Gabriel pisou em cima dos vidros quebrados, o som de trituração enchendo a sala. Ele construiu este lugar com vocês. Ele sangrou por este clube.
e vocês apagaram ele como se nunca tivesse existido. Gabriel, por favor, se acalme. Patrícia entrou na sala, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Podemos conversar sobre isso civilizadamente. Civilizadamente. Gabriel girou para ela, e a intensidade em seus olhos fez a mulher recuar 3 passos. Vocês foram civilizados quando meu pai implorou por ajuda? Quando ele estava morrendo e vocês riram na cara dele? Alberto Santos entrou cambaleando, claramente bêbado, apesar de serem apenas 3 da tarde. Ele era o mais velho dos 4 sócios, quase 70 anos, e parecia ter envelhecido 10 anos só nas últimas 2 horas. Tomás era meu amigo, ele disse, sua voz arrastada. Éramos como irmãos. Eu não queria. Eu tentei impedir. Mentiroso. Dr. Henrique disse, abrindo sua pasta e tirando mais documentos. Tenho aqui os e-mails onde você sugeriu cortar o plano de saúde de Tomás para economizar custos desnecessários. Suas palavras exatas. Alberto desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Marina Costa, a 4ª sócia, permanecia no canto da sala, tão pálida que parecia um fantasma. Todos vocês, Gabriel disse, girando lentamente para olhar cada um deles, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não foi um erro. Não foi um mal-entendido. Foi uma escolha. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, onde ficava a cadeira do presidente. A cadeira de Rodrigo. De couro preto, alta, imponente. Desenhada para fazer quem sentasse ali se sentir poderoso. Gabriel subiu na cadeira. Suas pernas curtas não alcançavam o chão. Seu corpo magro parecia ainda menor no assento enorme. As mãos ensanguentadas mancharam os braços de couro impecável. Mas quando ele se sentou, olhando para aquelas pessoas que haviam destruído sua família, não havia nada de pequeno nele. Esta reunião do conselho está aberta, Gabriel disse, sua voz ecoando com uma autoridade que não deveria existir em alguém tão jovem. Como sócio majoritário com 42% das ações, assumo a presidência. Você não pode fazer isso. Rodrigo tentou, mas sua voz saiu sem convicção. É uma criança. Não tem capacidade legal. Ele tem um tutor legal. Dr. Henrique interrompeu, colocando mais papéis na mesa. Sua mãe, Luciana Ferreira, assinou procuração completa, dando a Gabriel direito de representar os interesses dela como herdeira de Tomás. Está tudo legal. Isso é ridículo. Patrícia tentou recuperar algum controle. Não podemos simplesmente aceitar que uma criança assuma o clube. Temos procedimentos, regras. Regras? Gabriel riu, mas não havia humor no som. Como as regras que vocês seguiram quando roubaram meu pai. Como os procedimentos que usaram para apagar o nome dele. Ele se inclinou para a frente e todos viram as lágrimas que ele estava segurando com toda a força. Vocês querem falar de regras? Então vamos seguir as regras de verdade. Dr. Henrique, leia o Estatuto do Clube. Artigo 15. O advogado abriu o livro de estatutos, sua voz grave preenchendo a sala. Artigo 15. Em casos de apropriação indevida de ações ou fraude comprovada, o membro lesado ou seus herdeiros legais têm direito não apenas à restituição das ações, mas também a todos os dividendos que teriam recebido no período, corrigidos monetariamente, mais juros compostos de 12% ao ano. Silêncio mortal. 20 anos, Gabriel disse lentamente. 20 anos sem receber um centavo dos lucros. 20 anos de juros compostos. Dr. Henrique, quanto isso dá? O advogado pegou uma calculadora, seus dedos voando pelos números. Quando o resultado apareceu, ele precisou verificar 3 vezes antes de acreditar. 87 milhões de reais. A sala explodiu. 87 milhões? Rodrigo gritou, pulando da cadeira. Isso vai destruir o clube. Não temos esse dinheiro em caixa. Então vocês vão ter que vender propriedades. Gabriel respondeu calmamente. Carros, casas, tudo que compraram com o dinheiro que roubaram do meu pai. Eu não vou aceitar isso. Rodrigo socou a mesa com tanta força que rachou o mármore. Vou processar. Vou lutar contra isso com cada advogado que... Rodrigo, doutor. Henrique o cortou, sua voz como uma guilhotina. Se você tentar processar,
Eu vou ao Ministério Público com todas as evidências de fraude, apropriação indébita e homicídio culposo. Homicídio? Rodrigo ficou branco como papel. Vocês negaram assistência médica a um sócio fundador sabendo que ele estava com câncer. Isso é homicídio culposo no mínimo. Possivelmente homicídio doloso se eu provar que a intenção era fazê-lo morrer. Marina soltou um grito e desmaiou de verdade dessa vez, seu corpo batendo no chão com um baque surdo. Ninguém se moveu para ajudá-la. Vocês têm duas opções, Gabriel disse. E sua voz estava tão fria agora que fazia a sala parecer ter esfriado 10 graus. Pagam os 87 milhões de reais em 90 dias. Ou eu levo tudo para a justiça e derrubo este clube inteiro. Cada um de vocês vai preso. Suas famílias vão perder tudo. Seus nomes vão virar sinônimo de ladrão. Você está blefando, Patrícia disse, mas sua voz tremia. Um menino de 12 anos não tem estômago para... Eu vi meu pai morrer. O grito de Gabriel foi tão visceral, tão cheio de dor pura, que Patrícia recuou até bater na parede. Eu segurei a mão dele quando ele parou de respirar. Eu ouvi ele chorar de dor porque não tínhamos dinheiro para a morfina. Eu vi minha mãe vender até a aliança de casamento para tentar pagar mais um dia de hospital. As lágrimas caíam livremente agora, escorrendo pelo rosto de Gabriel, pingando na mesa de mármore. Eu tenho 12 anos e já vi mais sofrimento que vocês vão ver na vida inteira dentro de suas mansões e carros importados. Então não me venham dizer que eu não tenho estômago para isso. Ele se levantou na cadeira, ficando em pé no assento, pequeno, mas impossível de ignorar. Vocês mataram meu pai. Agora vão pagar, cada, maldito, centavo. Foi quando a porta da sala se abriu violentamente. Uma mulher entrou como um furacão. 40 anos, magra demais, com olheiras profundas e roupas simples que já haviam sido lavadas tantas vezes que estavam desbotando. Mas seus olhos, verdes como os de Gabriel, queimavam com uma intensidade que fez todos na sala darem um passo atrás. Mãe! Gabriel desceu da cadeira tropeçando. Gabriel, meu filho. Luciana Ferreira atravessou a sala correndo e puxou o menino em um abraço tão apertado que ele mal conseguia respirar. Eu disse para você esperar. Eu disse que faríamos isso juntos. Mãe, eu não podia esperar. Eu precisava. Eu sei, bebê, eu sei. Ela beijou o topo da cabeça dele, suas próprias lágrimas caindo no cabelo loiro do filho. Então ela se virou para os 4 sócios e seu rosto transformou-se em algo feroz. Vocês, ela disse, a palavra saindo como veneno. Vocês não têm ideia do que fizeram. Senhora Ferreira, Rodrigo tentou recuperar alguma compostura. Eu entendo que está chateada, mas... Chateada? Luciana riu, mas o som era horrível. Rodrigo Vasconcelos, você se lembra de mim? Ele a estudou, confusão no rosto. Não, eu trabalhei para você, ela disse. Cada palavra uma facada. Quando Thomas ainda estava vivo, eu limpava sua casa 3 vezes por semana. Limpava seus banheiros, lavava suas roupas sujas. Rodrigo ficou pálido. E você sabe o que você me disse uma vez? Luciana deu um passo em direção a ele. Eu estava grávida de Gabriel, 8 meses, minha barriga enorme. E você me disse, é bom esse bebê não crescer para ser inútil como o pai dele. Eu não lembro de... Eu lembro, Luciana gritou. Lembro de cada palavra cruel, cada comentário, cada vez que você tratou meu marido como lixo. Ela virou-se para Patrícia. E você? Você me demitiu 2 dias depois que Thomas foi diagnosticado com câncer. Disse que não queria energia negativa na sua casa. Eu implorei pelo emprego. Implorei. E você riu. Patrícia cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Alberto, Luciana olhou para o velho bêbado. Thomas achava que você era seu amigo. Você foi padrinho no nosso casamento. Segurou Gabriel quando ele nasceu. E quando precisamos de você, quando pedimos apenas um empréstimo pequeno para o tratamento, você disse, não empresto dinheiro para causas perdidas. Alberto soluçou alto, seu corpo inteiro tremendo. E Marina, Luciana finalmente olhou para a mulher ainda caída no chão, começando a recuperar a consciência. Você foi a pior de todas, porque você é médica. Você sabia que Tomás podia ser salvo com o tratamento certo.
E você assinou o documento negando o plano de saúde dele. Marina começou a gritar, um som agudo e desesperado. Eu tenho pesadelos toda noite, Luciana disse, sua voz caindo para um sussurro que de alguma forma era mais assustador que qualquer grito. Pesadelos onde Tomás ainda está vivo, onde ele está saudável, onde Gabriel cresce com o pai. Ela puxou Gabriel de volta para si, segurando-o como se fosse a única coisa impedindo-a de fazer algo terrível. E então eu acordo, e lembro que ele está morto, que vocês mataram ele. Que meu filho teve que crescer sem pai porque 4 pessoas decidiram que dinheiro valia mais que uma vida. Nós vamos pagar, Patrícia disse de repente, lágrimas escorrendo pelo rosto. 87 milhões. Vamos pagar. Só por favor, não leve isso para a polícia. Meus filhos, eles não sabem de nada, eles não merecem. Seus filhos? Luciana explodiu. Você está preocupada com seus filhos? E o meu filho? Ele teve que vender balas no sinal de trânsito para ajudar a comprar comida. Ele tem 12 anos e trabalha desde os 8. Gabriel escondeu o rosto no ombro da mãe, seus ombros sacudindo com soluços silenciosos. Seu filho mais velho estuda em Harvard, Luciana continuou, sua voz como chicote. No dinheiro que vocês roubaram de nós. Seu filho mais novo tem um carro importado que custa mais que tudo que eu vou ganhar na minha vida inteira. E você quer que eu tenha pena deles? Por favor. Patrícia caiu de joelhos. Por favor, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Gabriel ergueu a cabeça, limpando as lágrimas. Então quero que vocês sintam o que meu pai sentiu. Ele olhou ao redor da sala, para aquelas pessoas ricas e poderosas agora destruídas. Vocês têm 90 dias para pagar os 87 milhões. E durante esses 90 dias, vocês vão trabalhar. Trabalhar? Rodrigo perguntou confuso. Isso mesmo, trabalhar. Igual gente normal. Igual meu pai trabalhou. Igual minha mãe trabalhou. Dr. Henrique sorriu, entendendo onde Gabriel queria chegar. Como sócio majoritário, Gabriel disse, voltando para a cadeira do presidente, eu destino Rodrigo Vasconcelos para trabalhar como agente funerário no cemitério particular do clube. 8 horas por dia, cavando sepulturas, preparando corpos. Exatamente o que ele dizia que meu pai fazia. Rodrigo ficou verde. Patrícia Drummond vai trabalhar como faxineira, limpando banheiros, esfregando o chão, igual minha mãe fez na casa dela. Patrícia soltou um gemido. Alberto Santos vai trabalhar na cozinha, lavando pratos, descascando batatas. Marina Costa vai trabalhar no estacionamento, cobrando tickets, abrindo cancelas. Você não pode nos obrigar a fazer isso, Rodrigo gritou. Posso sim, Gabriel respondeu. Como presidente do conselho, eu determino as funções. E se vocês recusarem, eu considero quebra de contrato e processo todos por tudo imediatamente. Isso é humilhação, Alberto chorou. Isso é justiça, Gabriel retrucou. Meu pai foi humilhado todos os dias. Vocês vão sentir um pouquinho do que ele sentiu. Luciana colocou a mão no ombro do filho, orgulho brilhando em seus olhos através das lágrimas. E mais uma coisa, Gabriel disse, abrindo a maleta velha e tirando um último papel. Eu quero a foto do meu pai de volta naquela parede. Uma foto grande, maior que todas as outras, com uma placa de bronze embaixo escrita Tomás Ferreira, sócio fundador e verdadeiro coração deste clube. Ele olhou para cada um deles. E todos os dias, quando vocês vierem trabalhar nos seus empregos humilhantes, vocês vão ter que passar por aquela foto. Vão ter que olhar para o rosto do homem que vocês destruíram. E vão lembrar que ações têm consequências. O silêncio que caiu sobre a sala era absoluto. Dr. Henrique começou a bater palmas devagar, o som ecoando como um julgamento final. Reunião encerrada, Gabriel disse, descendo da cadeira. Suas pernas quase falharam, a adrenalina finalmente deixando seu corpo, mas sua mãe o segurou. Eles caminharam em direção à porta, deixando 4 pessoas destroçadas para trás. Mas antes de sair, Gabriel parou e olhou para trás. Ah, e Rodrigo? O homem ergueu a cabeça, rosto manchado de lágrimas. Você começa amanhã, 6 da manhã. Não se atrase. A porta se fechou com um clique suave que soou como uma sentença de prisão. Do lado de fora, já no corredor, Luciana finalmente deixou seu filho desabar.
Gabriel chorou como não chorava desde o funeral do pai, seu corpo magro sacudindo com soluços que vinham do fundo da alma. Você foi tão corajoso. Ela sussurrou, beijando sua testa. Seu pai estaria tão orgulhoso. Eu consegui, mãe. Gabriel disse entre soluços. Eu fiz eles pagarem. Conseguiu sim, meu amor, conseguiu. Mas enquanto desciam as escadas, Gabriel não podia saber que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Porque lá em cima, na sala de reuniões, Rodrigo Vasconcelos estava fazendo uma ligação. Alô? Preciso dos seus serviços. Sim, aqueles serviços. Tem um problema que precisa desaparecer. Um problema pequeno, de 12 anos. E do outro lado da linha, uma voz fria respondeu. Entendo. Qual é o endereço? A vingança de Gabriel havia apenas começado. Mas agora ele estava em perigo mortal. E nem sequer sabia. Gabriel acordou no meio da noite com a sensação de que algo estava errado. Não era um barulho específico. Não era um movimento. Era aquela sensação primitiva que todo animal tem quando um predador está por perto. Aquele arrepio na nuca que grita perigo mesmo quando tudo parece silencioso. Ele dividiu o pequeno apartamento de 2 cômodos com a mãe desde que o pai morreu. O colchão dele ficava na sala, encostado na parede durante o dia e desenrolado no chão à noite. Luciana dormia no único quarto, a porta sempre entreaberta para poder ouvir se o filho precisasse dela. 3h47 da manhã, dizia o relógio digital quebrado em cima da geladeira velha. Gabriel se sentou devagar, o cobertor fino escorregando dos ombros. Pela janela sem cortina, a luz amarelada do poste de rua criava sombras estranhas na parede descascada. Lá fora, o bairro dormia aquele sono pesado da periferia, onde o silêncio só é interrompido por cachorros distantes e sirenes ocasionais. Mas havia algo diferente esta noite. Um carro estava parado na esquina, motor ligado, faróis apagados. Gabriel sentiu o estômago revirar. Carros não ficavam parados naquela rua às 4 da manhã, não com o motor ligado, não sem motivo. Ele se levantou e caminhou descalço até a janela, mantendo-se nas sombras. O carro era escuro, impossível dizer a cor exata na penumbra. Vidros fumês, placa que ele não conseguia ler daquela distância. Enquanto observava, a porta do motorista se abriu. Um homem saiu, alto, ombros largos, movendo-se com aquela eficiência silenciosa de quem faz isso profissionalmente. Ele olhou para cima, diretamente para o prédio de Gabriel, e por um segundo seus olhos refletiram a luz do poste como os de um gato. Gabriel recuou da janela tão rápido que tropeçou no próprio colchão. Mãe, ele sussurrou, mas sua voz saiu fraca demais. Mãe, mais alto agora. Luciana acordou instantaneamente, aquele despertar súbito de quem viveu anos em alerta constante. Gabriel, o que foi? Tem um homem lá fora. Ele estava olhando para o nosso apartamento. Luciana pulou da cama e correu para a janela, espiando pelas bordas. O homem agora estava atravessando a rua, caminhando em direção ao prédio deles. Vista seus sapatos, ela disse, sua voz assumindo aquele tom de comando calmo que usava em emergências. Agora. Mãe, o que... Agora, Gabriel. Ele obedeceu, enfiando os pés nos tênis velhos sem meias. Luciana já estava jogando roupas em uma mochila pequena, movendo-se com velocidade frenética, mas precisa. Documentos. Dinheiro guardado em um pote de café. O celular quebrado. A maleta de couro do pai. Vamos sair pela janela do quarto, ela disse. Tem uma escada de incêndio que desce para o beco de trás. Como você sabe disso? Porque eu planejei uma rota de fuga no dia que seu pai me contou sobre o clube. Eu sabia que eles não iam deixar você vivo se você vencesse. As palavras caíram como pedras no estômago de Gabriel. Ele sempre soube que havia perigo, mas ouvir sua mãe dizer em voz alta tornava tudo real demais. Um barulho na porta da frente, não uma batida, algo mais sinistro. O som de ferramentas trabalhando na fechadura. Vão, vão! Luciana empurrou Gabriel em direção ao quarto. Eles estavam a meio caminho da janela, quando a porta da frente explodiu para dentro. Não foi arrombada. Foi literalmente explodida. A madeira se estilhaçando em pedaços, enquanto 2 homens entravam com movimentos coordenados. O primeiro era o que Gabriel viu na rua. O segundo
era ainda maior, com uma cicatriz que cortava seu rosto do olho até o queixo. Luciana Ferreira e Gabriel Ferreira. O homem da cicatriz disse, sua voz grotescamente educada. Precisamos ter uma conversa. Corram! Luciana gritou, empurrando Gabriel em direção à janela do quarto. Ele correu, suas pernas pequenas comendo a distância até a janela. Empurrou o vidro para cima. Sentiu o ar frio da madrugada no rosto. Mãos enormes o agarraram por trás, levantando-o do chão como se pesasse nada. Gabriel! Luciana tentou correr para ele, mas o primeiro homem a bloqueou, segurando-a pelos braços. Soltem meu filho! Ela gritou, socando, chutando, lutando com a ferocidade desesperada de uma mãe protegendo seu único bebê. Soltem ele! O homem que segurava Gabriel o virou, forçando-o a olhar diretamente em seus olhos vazios. Ele cheirava a cigarro e algo químico que Gabriel não conseguia identificar. Seu patrão quer que você desapareça, o homem disse, como quem comenta o clima. Nada pessoal, só negócios. Me solta! Gabriel gritou, tentando se debater, mas era como tentar mover uma estátua de concreto. Vou contar até 3, Luciana disse de repente, sua voz ficando perigosamente calma. Se não soltarem meu filho, vocês vão se arrepender. O homem da cicatriz riu. Senhora, a gente faz isso profissionalmente. Você acha que ameaças de uma... Luciana mordeu a mão do homem que a segurava com tanta força que ele gritou. No segundo que seus braços se soltaram, ela se abaixou, puxou algo de dentro da bota que sempre usava, e quando se levantou, havia uma faca de cozinha em sua mão. Eu disse, ela sussurrou, seus olhos queimando com algo selvagem. Soltem meu filho! Ela investiu com a faca, movendo-se mais rápido do que Gabriel jamais a vira se mover. O homem da cicatriz recuou, mas não rápido o suficiente. A lâmina rasgou sua camisa, deixando um corte raso no peito. Essa vaca me cortou, ele rugiu, puxando algo da cintura. Uma pistola. O mundo desacelerou. Gabriel viu o homem apontando a arma para sua mãe. Viu o dedo dele se movendo em direção ao gatilho. Viu a expressão no rosto de Luciana, não de medo, mas de desafio feroz. Não! Ele gritou com toda a força de seus pulmões. E então a porta do apartamento vizinho explodiu aberta. Polícia! Larguem as armas! Agora! 3 oficiais armados invadiram o apartamento, armas apontadas. O homem da cicatriz virou a pistola para eles, mas antes que pudesse apertar o gatilho, um dos policiais atirou. O som foi ensurdecedor no espaço fechado. O homem caiu, segurando o ombro, sangue expirando entre seus dedos. O que segurava Gabriel o largou imediatamente, levantando as mãos. No chão! Todos no chão! Em segundos, os 2 invasores estavam algemados, sangrando, gritando sobre direitos e advogados. Luciana correu para Gabriel e o puxou em um abraço tão apertado que ele mal conseguia respirar. Está tudo bem, meu bebê. Está tudo bem. Ela repetia como um mantra, tremendo inteira. Um dos policiais se aproximou. Era um homem de uns 40 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis que haviam visto coisas demais. Senhora Ferreira, sou o capitão Paulo Mendes. Dr. Henrique Barros nos pediu para manter vigilância no seu apartamento. Gabriel olhou para cima, confuso através das lágrimas. Dr. Henrique, ele suspeitou que haveria retaliação. Pediu proteção policial para vocês. Chegamos há 2 horas e estávamos no apartamento ao lado quando esses caras arrombaram. Luciana começou a chorar. Não de medo agora, mas de puro alívio. Obrigada. Meu Deus, obrigada. Não me agradeçam ainda, Capitão Mendes disse, sua expressão ficando sombria. Esses homens são profissionais, matadores de aluguel, e eles não trabalham barato. Rodrigo Vasconcelos os mandou, Gabriel disse, sua voz saindo estranha e distante. Provavelmente, mas vai ser difícil provar. Gente assim não deixa rastro. A não ser, uma voz nova disse da porta, que você tenha evidência direta. Dr. Henrique Barros entrou no apartamento destruído, segurando um tablet. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a reunião do conselho algumas horas antes. Gabriel, Luciana, sinto muito não ter chegado antes, mas eu tenho algo que pode ajudar. Ele virou o tablet, mostrando uma gravação de vídeo.
Era a filmagem de uma câmera de segurança mostrando Rodrigo Vasconcelos em um bar de luxo, sentado em uma cabine privada com o homem da cicatriz. Essa gravação é de ontem à noite, 3 horas depois da reunião do conselho. Dr. Henrique explicou. Consegui através de um contato que trabalha no bar. Na gravação, podia-se ver Rodrigo entregando um envelope grosso para o homem. Não havia som, mas a linguagem corporal era clara. Rodrigo apontava para uma foto no celular. Uma foto de Gabriel e Luciana. Isso é suficiente? Luciana perguntou. É circunstancial, mas junto com esses dois sendo pegos no apartamento de vocês? Sim. É suficiente para pelo menos trazer Rodrigo para interrogatório. Capitão Mendes já estava no telefone, ordenando um mandado de prisão. Gabriel se sentou no colchão destruído, sua mente processando tudo. Rodrigo havia realmente tentado matá-lo. Não era uma ameaça vazia. Não era intimidação. Era uma sentença de morte real. Gabriel, Dr. Henrique se ajoelhou na frente dele. Eu preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo. O quê? O advogado respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Thomas não era apenas sócio fundador do clube. Ele descobriu algo. Algo que Rodrigo e os outros estavam fazendo. Descobriu o quê? Lavagem de dinheiro. O clube era uma fachada para limpar dinheiro de esquemas ilegais, drogas, corrupção, coisas muito piores. O apartamento ficou em silêncio absoluto. Seu pai reuniu evidências, documentos, gravações. Ele ia denunciar tudo quando foi diagnosticado com câncer. E eu acho... Dr. Henrique parou, sua voz quebrando. Eu acho que eles não apenas negaram o tratamento dele. Eu acho que aceleraram a morte dele. O quê? Luciana sussurrou, seu rosto ficando branco como papel. Eu tenho uma fonte no hospital onde Tomás foi tratado. Um enfermeiro que estava lá nas últimas semanas. Ele disse que havia inconsistências no prontuário. Medicações que foram perdidas. Dosagens que foram confundidas. Gabriel sentiu bile subindo na garganta. Você está dizendo que eles envenenaram meu pai? Estou dizendo que é possível. E se for verdade, não foi homicídio culposo. Foi homicídio doloso, premeditado. As palavras giraram na mente de Gabriel como um carrossel quebrado. Seu pai não apenas morreu. Foi assassinado. Deliberadamente. Lentamente. Onde estão as evidências que ele reuniu? Luciana perguntou, sua voz tremendo. Não sei. Thomas me disse que escondeu tudo em um lugar seguro, mas morreu antes de poder me dizer onde. Gabriel olhou para a maleta velha que sua mãe havia jogado na mochila. A maleta que seu pai segurava em todas as fotos antigas. A maleta que estava cheia de documentos, mas tinha muito espaço vazio. Posso ver a maleta? Ele pediu. Luciana a pegou e entregou para ele. Gabriel a estudou cuidadosamente, passando os dedos por cada costura, cada canto. Era só uma maleta velha, couro rachado, fivelas enferrujadas, forro rasgado. Mãe, você tem uma tesoura? Ela pegou uma da gaveta da cozinha. Gabriel começou a cortar cuidadosamente o forro interno da maleta. E ali, costurado entre 2 camadas de tecido, estava um pendrive. Meu Deus, Dr. Henrique sussurrou. Capitão Mendes pegou o pendrive com mãos enluvadas e o conectou em um laptop protegido. Levou alguns minutos para abrir os arquivos criptografados, mas quando conseguiu, o que encontraram fez todos na sala ficarem sem ar. Documentos detalhados mostrando como o clube era usado para lavar 50 milhões de reais por ano. Gravações de Rodrigo negociando com traficantes. Fotos de políticos recebendo subornos. E-mails discutindo como eliminar o problema chamado Thomas Ferreira. Isso não é apenas lavagem de dinheiro, Capitão Mendes disse, sua voz tensa. Isso é conspiração criminal que vai até o governo estadual. Você está vendo quem está nessas fotos? Gabriel olhou e reconheceu rostos que via na televisão. Secretários, deputados, até um juiz. Isso vai destruir meio governo, Luciana sussurrou. E salvar vocês, Dr. Henrique disse. Com evidências assim, Rodrigo e todos os envolvidos vão cair. Mas, Gabriel, Luciana, vocês entendem o que isso significa? O quê? Significa que vocês não estão apenas lutando contra 4 sócios de um clube. Vocês estão lutando contra uma rede de corrupção que tem bilhões em jogo. E essas pessoas vão fazer qualquer coisa para manter isso escondido.
Como se para provar o ponto dele, o celular de Capitão Mendes tocou. Ele atendeu, ouviu por um momento, e seu rosto ficou cinza. Entendi. Sim. Vou protegê-los. Ele desligou e olhou para Dr. Henrique. Acabaram de assassinar a testemunha do hospital. O enfermeiro que você mencionou. Encontraram ele em casa, uma bala na cabeça. O silêncio que caiu foi o silêncio de quem acabou de entender que a guerra mal começou. Precisamos colocar vocês em proteção, Capitão Mendes disse. Agora. Para onde? Luciana perguntou. Temos um local seguro, mas vocês vão ter que desaparecer completamente. Novas identidades, novo endereço. Vocês não podem voltar aqui nunca mais. Gabriel olhou ao redor do apartamento miserável que havia sido seu lar. As paredes descascadas, o colchão fino, a geladeira velha. Não era muito, mas era tudo que conhecia. E o clube? Ele perguntou. Meus 42% vão ser congelados até o julgamento, Dr. Henrique explicou. Mas, Gabriel, se esse pendrive for a julgamento, você não vai apenas recuperar sua herança. Você vai derrubar uma organização criminosa inteira. E possivelmente morrer no processo. Capitão Mendes adicionou brutalmente honesto. Essas pessoas mataram seu pai. Mataram a testemunha esta noite. Tentaram matar vocês há meia hora. Eles não vão parar. Gabriel sentou-se de volta no colchão destruído, seu mundo girando. 12 anos de idade. E de alguma forma estava no centro de uma conspiração que poderia derrubar governos. O que eu faço? Ele sussurrou, olhando para sua mãe. Luciana se ajoelhou na frente dele, segurando seu rosto com ambas as mãos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua voz era firme. Você faz o que seu pai teria feito. Você luta, porque se não lutarmos, eles ganham. E todas as pessoas que eles mataram, incluindo seu pai, morrem de novo, dessa vez para sempre. Gabriel pensou em tudo que havia passado. A maleta pesada machucando suas mãos, o sangue no mármore, a humilhação na sala de reuniões, a arma apontada para sua mãe. E pensou em seu pai, Thomas Ferreira, que construiu um clube com as próprias mãos e foi traído pelos homens que chamava de irmãos, que morreu na pobreza enquanto guardava evidências que podiam destruir uma rede criminosa inteira. Eu vou lutar, Gabriel disse, sua voz ficando mais forte. Vou levar isso até o fim. Não pelo dinheiro, não pela vingança, mas porque é certo. Ele olhou para Capitão Mendes. Onde fica esse local seguro? 3 horas daqui. Vamos sair agora, antes que amanheça. Eles juntaram o pouco que importava. Roupas, documentos, a maleta do pai. E o pendrive que valia mais que todas as vidas que já havia tirado. Enquanto eram escoltados para fora do prédio na escuridão pré-amanhecer, Gabriel olhou para trás uma última vez. Para o apartamento onde cresceu. Para a rua onde brincou. Para a vida que estava deixando para trás. Vai dar tudo certo, Luciana sussurrou, apertando sua mão. Mas enquanto entravam no carro da polícia e desapareciam na noite, nenhum dos dois sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Porque em um escritório luxuoso do outro lado da cidade, Rodrigo Vasconcelos acabara de receber uma ligação informando que seus assassinos foram presos. E ele estava fazendo outra ligação, para alguém muito mais perigoso. Temos um problema, ele disse. Um problema que a polícia não pode resolver. Quanto você paga? A voz do outro lado perguntou. Quanto for preciso, só faça aquele menino desaparecer. Ele e tudo o que sabe. Considere feito. A linha morreu. E a caçada verdadeira estava apenas começando. O local seguro era uma fazenda abandonada a 3 horas de São Paulo, escondida no meio de quilômetros de plantação de cana-de-açúcar. A casa principal estava vazia há anos, com janelas quebradas e pintura descascando, mas o porão havia sido convertido em um bunker moderno com internet via satélite, geradores próprios e provisões para meses. Gabriel não dormiu. Eram 6 da manhã. E ele estava sentado em uma cadeira de plástico, observando o sol nascer através de uma janela minúscula ao nível do chão. Luciana finalmente havia adormecido há 1 hora, exausta da adrenalina e do terror. Capitão Mendes estava do lado de fora fazendo a ronda, sua arma sempre à mão. A porta do bunker se abriu e Dr. Henrique desceu as escadas carregando sacos de pão e café quente de uma padaria próxima.
Você precisa comer alguma coisa, ele disse, oferecendo um pão de queijo ainda morno. Não tenho fome. Gabriel, você é uma criança. Precisa de energia. Sou uma criança que está fugindo de assassinos profissionais. Gabriel respondeu, sua voz saindo mais amarga do que pretendia. Não me sinto muito criança agora. Dr. Henrique suspirou e se sentou na cadeira ao lado. Por um longo momento, os dois apenas observaram o sol pintando o céu de laranja e rosa. Seu pai me salvou uma vez, o advogado disse de repente. Gabriel olhou para ele, surpreso. Foi há 15 anos. Eu tinha acabado de me formar em direito, cheio de ideais sobre justiça e honestidade. Comecei a trabalhar para o clube e descobri rapidamente que aquilo era uma fachada para coisas terríveis. Ele tomou um gole de café, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu ia denunciar, tinha reunido evidências, preparado tudo. Mas Rodrigo descobriu. Me chamou para uma conversa em um depósito vazio. Havia 3 homens esperando por mim. O que aconteceu? Seu pai estava lá. Ele estava fazendo manutenção no sistema de aquecimento do depósito. Ouviu tudo. E quando os homens começaram a me bater, ele apareceu com um cano de metal na mão. Dr. Henrique sorriu tristemente com a memória. Thomas Ferreira tinha 1,65 m de altura, magro, não tinha nenhum treinamento de luta. Mas ele encarou 3 homens armados e disse, vocês vão ter que me matar primeiro. Gabriel sentiu as lágrimas queimando. Rodrigo recuou naquele dia. Disse que foi só um aviso. Mas seu pai me levou para casa, cuidou dos meus ferimentos e me fez prometer uma coisa. O quê? Que se algo acontecesse com ele, eu protegeria você e sua mãe. Que eu garantiria que a verdade viesse à tona. Doutor. Henrique olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Eu falhei com ele. Fiquei quieto por 15 anos. Assisti ele ser destruído e não fiz nada. Mas não vou falhar com você. Eu juro, Gabriel. Vou ver isso até o fim, mesmo que me custe a vida. Por que está me contando isso agora? Porque você precisa entender que não está sozinho. Que há pessoas que estão dispostas a lutar com você. Não apenas por dinheiro ou justiça, mas porque seu pai inspirou lealdade que continua viva mesmo depois da morte dele. Antes que Gabriel pudesse responder, Capitão Mendes desceu as escadas correndo, seu rosto tenso. Temos companhia. Todos congelaram. Quantos? Dr. Henrique perguntou. 3 carros, cerca de 10 homens, armados pesado. Mas como nos encontraram tão rápido? Luciana acordou com o barulho, imediatamente alerta. Capitão Mendes olhou para Dr. Henrique com uma expressão sombria. Alguém dentro da polícia está trabalhando com eles. É a única explicação. Temos rota de fuga? Dr. Henrique perguntou. Tem um túnel nos fundos. Leva até a plantação de cana, mais ou menos 300 metros daqui. Eu trouxe um carro reserva escondido lá. Então vamos. Eles se moveram rápido, pegando apenas o essencial. A maleta do pai, o pendrive, documentos. Enquanto corriam pelo túnel estreito, Gabriel podia ouvir barulhos de veículos chegando acima deles. Mais rápido! Capitão Mendes sussurrou, sua lanterna iluminando o caminho. O túnel terminava em uma escotilha camuflada no meio da plantação de cana. Capitão Mendes a abriu cuidadosamente, espiando para ter certeza de que estava limpo. Vamos. 50 metros à frente tem um... A explosão sacudiu o chão. Terra e destroços choveram sobre eles. O bunker havia sido dinamitado. Se ainda estivessem lá dentro, estariam mortos. Corram! Capitão Mendes gritou. Eles se lançaram pela plantação de cana, as folhas afiadas cortando seus rostos e braços. Gabriel segurava a mão de sua mãe com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Atrás deles, gritos e barulho de homens organizando uma busca. Ali! Dr. Henrique apontou para um carro velho escondido sob lona camuflada. Capitão Mendes jogou as chaves para o advogado. Você dirige, eu vou distraí-los. Paulo, não. Não tem tempo para discutir. Proteja esse menino, é tudo o que importa agora. Ele puxou sua arma e começou a correr na direção oposta, gritando e atirando para o ar para chamar atenção. Não! Gabriel tentou correr atrás dele, mas Luciana o segurou. Meu filho, ele está fazendo uma escolha. Não deixa ela ser em vão. Dr. Henrique ligou o carro, que tossiu 2 vezes antes de pegar. Eles saíram em disparada pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira.
Atrás deles, sons de tiros. Muitos tiros. E então silêncio. Luciana cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Gabriel apenas olhou para trás, vendo a fumaça subindo da fazenda destruída. Capitão Paulo Mendes, um homem que ele conheceu há apenas algumas horas, havia acabado de morrer para salvá-lo. Para onde vamos? Luciana perguntou, sua voz tremendo. Para o único lugar onde eles não vão nos procurar, Dr. Henrique disse. De volta para São Paulo? Para o clube. Você enlouqueceu? Gabriel explodiu. É o primeiro lugar onde eles vão? Exatamente. Por isso não vão esperar que voltemos. E há algo lá que precisamos. O quê? Os documentos originais de fundação do clube. Os verdadeiros, assinados por todos os 5 sócios. Estão guardados em um cofre que só pode ser aberto por 2 presidentes do conselho simultaneamente. Mas Rodrigo é o presidente. E agora você também é. Como sócio majoritário, você tem autoridade presidencial. Gabriel processou isso. Você quer que eu volte para o lugar onde tentaram me matar, para abrir um cofre com o homem que mandou me matar? Sim, isso é loucura. É audacioso. E é a única forma de garantir que temos provas irrefutáveis para o julgamento. Eles dirigiram em silêncio por 2 horas, mudando de carro 3 vezes em estacionamentos diferentes para evitar rastreamento. Quando finalmente chegaram a São Paulo, já era tarde da noite. O Clube Empresarial Palmeiras estava fechado. Apenas as luzes de segurança iluminando os jardins perfeitamente cuidados. Dr. Henrique usou sua chave de conselheiro para entrar pelos fundos. Precisamos chegar ao escritório do presidente, ele sussurrou. O cofre fica atrás da estante de livros. Eles subiram as escadas, cada rangido parecendo alto demais no silêncio. Gabriel carregava a maleta do pai, sentindo o peso não apenas do couro velho, mas de tudo o que representava. O escritório do presidente era exatamente como Gabriel imaginava. Enorme, luxuoso, com vista panorâmica da cidade. E completamente vazio. Vazio demais. Onde estão os seguranças? Luciana sussurrou. Não sei. Sempre tem pelo menos 2. As luzes se acenderam. Rodrigo Vasconcelos estava sentado na cadeira do presidente, um copo de uísque na mão. Mas não estava sozinho. Patrícia, Alberto e Marina estavam lá também. E com eles, 10 homens armados. Bem-vindos, Rodrigo disse, tomando um gole de sua bebida. Estava esperando por vocês. Dr. Henrique empurrou Gabriel e Luciana para trás dele, tentando criar uma barreira com o próprio corpo. Como sabia que viríamos? Porque eu te conheço, Henrique. Você sempre foi previsível, sempre seguindo as regras, fazendo tudo pelo livro. Óbvio que você viria atrás dos documentos originais. Rodrigo se levantou, caminhando em direção a eles com passos lentos e deliberados. Você não entende, não é? Isso nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre o clube. Ele parou a poucos centímetros de Gabriel, olhando para baixo com uma mistura de desprezo e algo parecido com pena. Foi sobre poder, sobre construir um império que ninguém pudesse derrubar. Seu pai descobriu isso. E igual ele, você vai descobrir que algumas batalhas não podem ser vencidas. Ah, você está errado, Gabriel disse, sua voz firme apesar do medo que sentia. Já venci. Tenho tudo. Gravações, documentos, provas de cada crime que você cometeu. Ah, sim, o famoso pendrive. Rodrigo sorriu. Você acha mesmo que isso importa? Garoto, eu tenho juízes no bolso. Tenho policiais que fazem o que eu mando. Tenho poder suficiente para fazer tudo desaparecer. Então por que ainda não fez? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Por quê? Gabriel continuou, dando um passo à frente apesar da mãe tentar segurá-lo. Se você é tão poderoso, por que está aqui? Por que está com medo de um menino de 12 anos? Eu não tenho medo de você. Tem sim, Gabriel disse. E pela primeira vez viu algo quebrar na fachada de Rodrigo. Porque não importa quantos juízes você comprou ou quantos policiais você controla, a verdade sempre vem à tona. E você sabe que quando vier, você perde tudo. Gabriel, para. Dr. Henrique sussurrou. Mas o menino estava além de parar. Meu pai te assustava. Um homem simples, sem educação universitária que trabalhava com as mãos. Mas ele tinha algo que você nunca vai ter. E o que seria? Dignidade, honra. A lealdade de pessoas que o amavam de verdade, não por medo ou dinheiro. Gabriel olhou ao redor para os outros sócios. Todos vocês.
Vocês têm famílias? Filhos? Patrícia desviou o olhar. Marina começou a chorar silenciosamente. Seus filhos sabem o que vocês fizeram? Sabem que assassinaram um homem inocente? Que tentaram matar uma criança? Cala a boca! Rodrigo sibilou. Quando tudo isso vier à tona, e vai vir, o que vocês vão dizer para eles? Como vão olhar nos olhos dos próprios filhos e explicar que mataram o pai de outra criança? Eu disse para calar a boca! Rodrigo ergueu a mão para bater em Gabriel, mas Dr. Henrique se moveu mais rápido, bloqueando o golpe. Você vai ter que me matar primeiro, o advogado disse, ecoando as palavras que Tomás havia dito 15 anos antes. Por um longo momento, ninguém se moveu. Os homens armados olhavam para Rodrigo esperando ordens. Rodrigo olhava para Dr. Henrique com ódio puro, e Gabriel olhava para tudo, seu coração batendo tão forte que ele achava que todos podiam ouvir. Foi quando Marina falou: eu não aguento mais. Todos olharam para ela. Eu não aguento. Ela repetiu, sua voz quebrando. Tomás Ferreira era um bom homem. Ele não merecia o que fizemos com ele. E essa criança não merece isso. Marina, cala a boca! Rodrigo rosnou. Não! Ela gritou, anos de culpa explodindo de uma vez. Eu sou médica. Fiz juramento de salvar vidas. E eu neguei tratamento para um homem que estava morrendo. Eu assinei os papéis que mataram ele. Ela caiu de joelhos, soluçando descontroladamente. Eu tenho filhos. 2 filhos. E toda noite, quando os coloco para dormir, eu vejo o rosto de Gabriel. Vejo um menino que cresceu sem pai por minha culpa. Marina, levanta! Patrícia tentou, mas sua própria voz estava chorosa. Você também sabe que está errado. Marina olhou para ela. Todos nós sabemos. Vendemos nossas almas por dinheiro e poder. E agora estamos prestes a matar uma criança para manter nossos segredos. Um dos homens armados baixou a arma. Ei! Rodrigo se virou para ele. O que você está fazendo? Eu não assino embaixo de matar criança, o homem disse. Pode arranjar outro para isso. Eu também, outro disse, também baixando a arma. Traidores! Rodrigo gritou. Eu pago vocês para fazer trabalho sujo. O primeiro homem interrompeu. Não para assassinar meninos inocentes. Tem uma linha que eu não cruzo. Um por um, 7 dos 10 homens armados abaixaram as armas e começaram a sair da sala. Rodrigo ficou ali, tremendo de raiva, com apenas 3 capangas restantes. Sua fortaleza de poder desmoronando ao redor dele. Você não vai ganhar, ele disse para Gabriel, mas sua voz saía desesperada agora. Eu vou lutar. Vou usar cada recurso que tenho. A porta do escritório explodiu aberta. 20 policiais invadiram com armas apontadas. Rodrigo Vasconcelos, você está preso por conspiração para assassinato, lavagem de dinheiro e homicídio premeditado. No meio dos policiais, vivo apesar dos ferimentos, estava capitão Paulo Mendes. Paulo! Luciana gritou. Nós achamos que você... Colete à prova de balas. Ele sorriu com dor, tocando o peito onde havia sangue, mas nenhum buraco fatal. Doeu pra caramba, mas sobrevivi. Rodrigo foi algemado, ainda gritando sobre advogados e direitos. Patrícia desabou em uma cadeira, aceitando as algemas sem resistência. Alberto estava bêbado demais para entender o que estava acontecendo. E Marina continuava de joelhos, chorando. Gabriel observou tudo em silêncio, sentindo que deveria sentir vitória, mas sentindo apenas vazio. Acabou, doutor. Henrique disse, colocando a mão em seu ombro. Você conseguiu. Capitão Mendes. Gabriel se virou para o policial ferido. Como você sabia vir aqui? Rastreador no pendrive, ele explicou. Coloquei ontem à noite por precaução. Quando vocês se moveram, eu segui. Ele apontou para os outros policiais. E desta vez trouxe reforços de uma delegacia diferente. Gente em quem confio. Enquanto os criminosos eram levados, Gabriel finalmente deixou as lágrimas caírem. Não de tristeza, mas de puro alívio exausto. Meu filho. Luciana o abraçou. Você foi tão corajoso, tão forte. Eu só queria meu pai de volta. Ele sussurrou. Nada disso vale se ele não está aqui. Eu sei, bebê. Eu sei. Dr. Henrique abriu o cofre usando as chaves presidenciais que agora Gabriel tecnicamente controlava. Lá dentro, exatamente como prometido, estavam os documentos originais.
5 assinaturas, incluindo a de Tomás Ferreira. Prova irrefutável. Mas quando Gabriel olhou para aquela assinatura, para a caligrafia familiar de seu pai, algo dentro dele quebrou. Ele finalmente havia vencido. Mas a vitória tinha gosto amargo, porque no final, nada disso trazia seu pai de volta. O julgamento durou 3 semanas. A sala do tribunal ficou lotada todos os dias. Jornalistas, curiosos, vítimas de outros esquemas que Rodrigo havia orquestrado ao longo dos anos. Mas Gabriel só se importava com 3 cadeiras na primeira fileira. Uma para ele, uma para sua mãe e uma vazia para seu pai. O tribunal chama Gabriel Ferreira para depor. O juiz anunciou no 10º dia. Gabriel subiu ao banco das testemunhas com passos firmes. Não era mais o menino assustado que entrara no clube com uma maleta velha. Algo havia mudado nele. Algo que fazia adultos prestarem atenção quando ele falava. Gabriel, o promotor começou gentilmente. Pode nos contar com suas próprias palavras o que aconteceu no dia que seu pai morreu? O tribunal ficou em silêncio absoluto. Gabriel respirou fundo. Tinha ensaiado isso centenas de vezes com o doutor Henrique, mas nada o preparara para olhar diretamente para Rodrigo, algemado na mesa dos réus, e falar sobre aquele dia. Meu pai passou os últimos 3 dias consciente sem conseguir respirar direito. Ele começou, sua voz tremendo, mas firme. Ele tinha uma máscara de oxigênio, mas ela estava quebrada. Minha mãe pediu uma nova, mas disseram que estava em falta, que precisava esperar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriel, mas ele não as limpou. Na última noite, ele me chamou perto da cama. Estava tão fraco que mal conseguia levantar a mão. Mas ele segurou minha mão e disse: Gabriel, quando eu for embora, não deixa eles vencerem. Promete para o papai. Várias pessoas no tribunal começaram a chorar abertamente. Até o juiz precisou limpar os olhos. Eu prometi, e ele sorriu. Foi a última vez que vi meu pai sorrir. Gabriel olhou diretamente para Rodrigo. Ele morreu 4 horas depois, sozinho, porque minha mãe tinha ido trabalhar para conseguir dinheiro para o enterro. E eu tinha ido vender balas no sinal porque não tínhamos o que comer. Gabriel, o promotor disse suavemente. Você quer fazer uma pausa? Não. Gabriel limpou as lágrimas. Preciso terminar. Ele se virou para o júri, olhando cada pessoa nos olhos. Meu pai não era perfeito. Ele não tinha diploma universitário. Não falava línguas estrangeiras. Não usava ternos caros. Mas ele era um homem bom. Um homem honesto. Um homem que acreditou em amigos que o traíram. Gabriel apontou para Rodrigo. Esse homem não matou apenas meu pai. Ele matou nossos sonhos. Matou nossa dignidade. Matou a chance de uma criança conhecer o próprio pai. Objeção! O advogado de Rodrigo tentou, mas o juiz o cortou. Negada! Continue, Gabriel. Mas sabe o que ele não conseguiu matar? Gabriel perguntou, sua voz ficando mais forte. A verdade. Porque não importa quanto dinheiro você tem, quanta gente você compra, quanta influência você possui. A verdade sempre encontra um jeito de sobreviver. Ele desceu do banco, passou por Rodrigo sem olhar e voltou para seu lugar ao lado da mãe. Rodrigo não disse uma palavra, apenas olhou para as próprias mãos algemadas. Quando o veredito veio, uma semana depois, não foi surpresa. Rodrigo Vasconcelos, Patrícia Drummond, Alberto Santos, culpados de conspiração para assassinato, lavagem de dinheiro, fraude, homicídio culposo qualificado. Patrícia desabou chorando. Alberto parecia não entender o que estava acontecendo. Mas Rodrigo apenas olhou para Gabriel uma última vez. E pela primeira vez em sua vida, Gabriel viu algo nos olhos dele que não era arrogância ou raiva. Era remorso. Marina Costa, o juiz continuou. Por sua cooperação com as autoridades e testemunho completo, este tribunal reduz sua sentença para 3 anos com possibilidade de condicional. Marina cobriu o rosto, soluçando. Rodrigo Vasconcelos, 25 anos de prisão sem possibilidade de redução. Patrícia Drummond, 18 anos. Alberto Santos, 15 anos. O martelo bateu com um som que ecoou pela sala como um sino de igreja. Justiça. Finalmente. 3 dias após o julgamento, Gabriel estava parado na frente do cemitério particular do Clube Empresarial Palmeiras. Era um lugar bonito,
com árvores antigas e lápides de mármore. Nada como o cemitério público onde seu pai havia sido enterrado. Pronto? Luciana perguntou, segurando a mão dele. Pronto. Eles haviam usado parte do dinheiro da herança para exumar o corpo de Tomás e transferi-lo para um mausoléu que Gabriel mandara construir. Não era ostentoso. Era simples, digno, exatamente como seu pai teria querido. A lápide nova brilhava ao sol. Tomás Ferreira, sócio fundador. Pai amado, herói silencioso, a dignidade não tem preço. Dr. Henrique estava lá, junto com o capitão Mendes, já recuperado dos ferimentos. Várias pessoas que trabalhavam no clube compareceram. Funcionários humildes que lembravam da bondade de Tomás. Gabriel colocou flores na lápide, rosas brancas, as favoritas do pai. Eu cumpri minha promessa, pai. Ele sussurrou. Não deixei eles vencerem. O vento balançou as árvores e por um momento, Gabriel podia jurar que sentiu a mão de seu pai em seu ombro. 2 semanas depois, aconteceu a reunião extraordinária do conselho. A sala estava irreconhecível. As fotografias dos 4 fundadores haviam sido removidas. No lugar, uma única foto enorme dominava a parede principal. Tomás Ferreira, jovem, forte, sorrindo enquanto segurava uma pá na frente do terreno vazio que se tornaria o clube. Embaixo, a placa de bronze que Gabriel havia exigido. Tomás Ferreira, sócio fundador e verdadeiro coração deste clube, sem ele, nada disso existiria. Gabriel sentou-se na cadeira do presidente, mas desta vez não se sentiu pequeno. Dr. Henrique estava à sua direita como conselheiro jurídico. À sua esquerda, surpreendentemente, estava Luciana. Como novo sócio majoritário, Gabriel começou, sua voz ecoando pela sala cheia de membros. Tenho algumas mudanças a anunciar. Ele olhou para os papéis preparados por Dr. Henrique. Primeiro, 20% de todos os lucros do clube serão destinados a um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Nenhuma criança vai deixar de estudar por falta de dinheiro. Aplausos encheram a sala. Segundo, todo funcionário, não importa o cargo, terá direito a plano de saúde completo, incluindo tratamento de doenças graves. Nenhuma família vai perder alguém por não poder pagar tratamento. Mais aplausos, alguns membros se levantando. Terceiro, o cemitério particular do clube será aberto gratuitamente para famílias de funcionários que não podem pagar enterros dignos. Lágrimas em muitos rostos agora. E quarto, Gabriel fez uma pausa, olhando para a foto de seu pai. Estou renunciando como presidente. Silêncio chocado. O quê? Dr. Henrique se virou para ele. Gabriel, não precisava. Eu sei que não preciso. Gabriel o interrompeu. Mas meu pai não construiu este lugar para poder. Ele construiu para criar algo bom, algo que ajudasse pessoas. Ele se levantou. Eu vou manter meus 42% das ações. Vou continuar tendo voz nas decisões. Mas não quero ser presidente. Quero ser criança. Quero estudar. Quero ter amigos. Quero ter a infância que meu pai quis me dar. Luciana começou a chorar, orgulho brilhando através das lágrimas. Por isso nomeio o Dr. Henrique Barros como novo presidente do conselho. Um homem que meu pai salvou. Um homem que salvou a mim. Um homem que entende que este clube deve servir pessoas, não o contrário. A votação foi unânime. Quando a reunião terminou, Gabriel foi até a varanda que dava vista para a cidade. São Paulo se estendia até onde os olhos alcançavam. Milhões de luzes começando a piscar no crepúsculo. Como você está se sentindo? Luciana perguntou, se juntando a ele. Cansado, Gabriel admitiu. Mas bem, completo, sabe? Seu pai estaria tão orgulhoso. Você acha que ele sabe? Onde quer que esteja. Luciana puxou o filho para um abraço apertado. Eu tenho certeza que sabe. E que está sorrindo. Dr. Henrique se aproximou, segurando 2 envelopes. Gabriel, tem 2 coisas que preciso te dar antes de você ir. O que é? O primeiro, ele entregou um envelope grosso, é o pagamento dos dividendos dos últimos 20 anos, mais juros, mais danos morais. 87 milhões de reais, conforme determinado pelo tribunal. Gabriel olhou para o cheque e sentiu como se estivesse segurando um pedaço de papel sem sentido. Era mais dinheiro do que conseguia compreender.
E o segundo? Ele perguntou. Dr. Henrique entregou um envelope menor, amarelado pelo tempo. Encontrei isso no cofre pessoal do seu pai. Estava endereçado a você. Gabriel abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita com a caligrafia familiar de Tomás Ferreira. Meu querido Gabriel, se você está lendo isso, significa que não estou mais aí para te dizer pessoalmente. Significa que falhei em proteger você e sua mãe da tempestade que eu sabia que estava vindo. Mas também significa que você é forte o suficiente para encontrar esta carta. Para lutar quando eu não pude. Para vencer quando eu perdi. Filho, eu não tenho muito para te deixar. Não tenho mansões ou carros importados. Não tenho títulos universitários ou conexões poderosas. Mas te deixo algo muito mais valioso. Te deixo o exemplo de como ser um homem bom em um mundo que recompensa a maldade. Te deixo a lição de que dignidade não tem preço, e que ela é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Te deixo o conhecimento de que ser humilde não é ser fraco, e que trabalho honesto é mais nobre que riqueza roubada. E te deixo uma missão, se você escolher aceitar. Use tudo o que conquistar para ajudar pessoas que ninguém mais ajuda. Lembre que você veio de baixo, e nunca ache que isso te faz menos. Seja o homem que eu tentei ser, mas seja melhor. Seja maior. Você vai cometer erros, filho. Vai tropeçar e cair. Mas sempre levante, sempre siga em frente. E quando você tiver seus próprios filhos um dia, conte para eles sobre o avô que nunca conheceram. Sobre o homem que construiu clubes, mas morreu pobre. Que tinha amigos, mas foi traído. Que perdeu tudo, mas nunca perdeu seu caráter. Eu te amo mais que palavras podem expressar. Seu pai, que está orgulhoso de você antes mesmo de saber o que você vai se tornar. Thomas Gabriel leu a carta 3 vezes, depois 4. Depois perdeu a conta de quantas vezes porque não conseguia parar de ler através das lágrimas. Ele sabia. Gabriel sussurrou. Ele sabia o que ia acontecer e ainda assim lutou. Porque era sobre você, Luciana disse. Sempre foi sobre garantir que você tivesse um futuro melhor. Gabriel dobrou a carta cuidadosamente e a colocou no bolsinho da camisa, bem perto do coração. Mãe, o que vamos fazer com todo esse dinheiro? Luciana sorriu. O que você acha que devemos fazer? Gabriel pensou por um longo momento, olhando para a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas, muitas delas lutando como ele e sua mãe haviam lutado. Muitas perdendo batalhas que poderiam vencer com apenas um pouco de ajuda. Vamos criar uma fundação, ele disse de repente. Fundação Tomás Ferreira, para ajudar famílias que não conseguem pagar tratamento médico. Gabriel, e vamos doar para escolas públicas. E vamos criar programa de bolsas para crianças como eu. E vamos fazer tudo o que papai teria feito se tivesse tido chance. Dr. Henrique sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de ver um menino se tornar algo maior. Seu pai escolheu bem quando escolheu te ensinar sobre dignidade, ele disse. 6 meses se passaram como folhas levadas pelo vento. A Fundação Tomás Ferreira abriu suas portas em um prédio modesto, mas funcional. No primeiro mês, ajudou 20 famílias a pagar tratamento médico. No segundo, 40. No terceiro, começaram a perder a conta. Gabriel voltou para a escola. Finalmente podendo ser apenas criança. Fez amigos, jogou futebol no recreio. Tirou notas medianas em matemática e excelentes em redação. Luciana parou de trabalhar 3 empregos. Começou a sorrir mais, a dormir noites inteiras, a se lembrar de Thomas não com dor, mas com saudade doce. Dr. Henrique transformou o clube em um modelo de responsabilidade social, provando que negócios podiam ser lucrativos e éticos simultaneamente. Marina cumpriu 1 ano de sua sentença e foi libertada incondicional. A primeira coisa que fez foi ir ao túmulo de Tomás e pedir perdão. A segunda foi oferecer-se como voluntária na fundação, trabalhando gratuitamente para ajudar famílias que ela própria havia prejudicado anos antes. Capitão Mendes foi promovido e criou uma força-tarefa específica para combater corrupção empresarial. E Rodrigo Vasconcelos apodreceu na prisão, sua fortuna confiscada, seu nome virando sinônimo de traição. Em uma manhã de domingo, quase 1 ano após tudo começar, Gabriel estava no cemitério visitando o túmulo do pai. Ele havia crescido 5 centímetros, ganhado peso saudável, tinha cor no rosto e luz nos olhos. Oi, pai, ele disse.
sentando-se no gramado na frente da lápide. Vim te contar as novidades. Um passarinho pousou na árvore próxima, cantando. A fundação ajudou 200 famílias esse mês. Tem gente que vem de outros estados só para conseguir tratamento. E sabe o melhor? Ninguém precisa implorar, ninguém precisa se humilhar. A gente só ajuda. O vento balançou as folhas. A mãe tá bem. Ela ri agora, pai. Ri de verdade. Ainda chora às vezes quando lembra de você, mas são lágrimas diferentes. São lágrimas que curam, não que machucam. Gabriel traçou o nome do pai na lápide com os dedos. E eu tô bem também. Tenho amigos na escola. Tenho um menino, o Lucas, que senta do meu lado. Ele não sabe nada sobre clube, ou herança, ou julgamentos. Ele só sabe que eu empresto borracha e sou bom em desenhar. Ele sorriu. É bom ser só Gabriel às vezes. Não o menino que derrubou um império de corrupção. Só Gabriel, 12 anos, que gosta de jogar videogame e odeia brócolis. O silêncio do cemitério era pacífico, não triste. Sabe, pai, tem uma coisa que eu entendi. Você não perdeu. Todo mundo acha que perdeu porque morreu pobre, porque foi traído, porque sofreu. Mas você não perdeu. Gabriel se levantou, limpando a grama das calças. Porque você me deixou. E a mãe. E todas essas lições sobre dignidade e caráter. E isso vale mais que qualquer clube ou R$ 1.000.000. Ele colocou a mão na lápide, sentindo o mármore frio sob a palma. Eu vou fazer você se orgulhar. Todo dia. Em cada escolha. Em cada pessoa que eu ajudar. Vou provar que você estava certo. Que ser bom não é ser fraco. Que dignidade não tem preço. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Te amo, pai. Sempre vou amar. E nunca vou esquecer o que você me ensinou. Gabriel começou a caminhar em direção à saída, onde Luciana esperava no carro. Mas antes de sair, olhou para trás uma última vez. E podia jurar, absolutamente jurar, que viu uma sombra na forma de seu pai acenando, sorrindo, em paz. Porque no final, Tomás Ferreira havia vencido da única forma que realmente importava. Ele havia criado um filho que mudaria o mundo. E isso era uma herança que nenhum Rodrigo Vasconcelos jamais poderia roubar. 5 anos depois, Gabriel tinha 17 anos quando subiu ao palco para receber o prêmio de Jovem Empreendedor Social do Ano. A plateia estava lotada. Empresários, políticos, jornalistas. Mas Gabriel só procurou 2 pessoas nos olhos. Luciana, na primeira fileira, chorando de orgulho, e a cadeira vazia ao lado dela. Quando eu tinha 12 anos, ele começou seu discurso. Eu entrei em um clube carregando uma maleta velha e um sonho impossível. As pessoas riram de mim. Me chamaram de louco, de sonhador. Ele sorriu. Elas estavam certas. Eu era louco. Mas aprendi com meu pai que os sonhadores são os únicos que mudam o mundo. Aplausos encheram o auditório. A Fundação Tomás Ferreira ajudou mais de 10.000 famílias nos últimos 5 anos. Pagamos tratamentos, demos bolsas de estudo, construímos esperança onde havia apenas desespero. Ele segurou o troféu, sentindo o peso não do metal, mas de tudo que representava. Mas o maior presente que meu pai me deu não foi herança, ou ações ou dinheiro. Foi a certeza absoluta de que uma pessoa comum pode fazer coisas extraordinárias quando age com dignidade e propósito. Gabriel olhou para a cadeira vazia e, por um segundo, viu Tomás sentado ali. Não como estava no final, doente e sofrendo, mas como nas fotografias antigas. Jovem, forte, sorrindo. Esse prêmio não é meu, Gabriel disse, sua voz ecoando. É dele, de todo pai que lutou em silêncio, de toda mãe que trabalhou 3 empregos, de toda criança que se recusou a desistir quando o mundo disse que ela não importava. Ele ergueu o troféu bem alto. Isso é por você, pai. Você que cavou buracos, mas construiu sonhos. Você que morreu pobre, mas deixou uma fortuna de caráter. Você que me ensinou que a única coisa que realmente possuímos é quem escolhemos ser. A plateia inteira se levantou, aplausos trovejando. Mas Gabriel só ouvia uma coisa: o coração do pai batendo no peito dele, vivo em cada escolha, em cada ação, em cada momento de bondade. Porque Tomás Ferreira nunca realmente morreu. Ele apenas se tornou imortal na única forma que importa:
vivendo através do filho que ensinou a lutar com dignidade. E essa, descobriu Gabriel naquele momento de glória não procurada e vitória não desejada, era a verdadeira herança. Não 87 milhões de reais, não 42% de um clube, mas o exemplo eterno de que ser bom em um mundo cruel é a forma mais poderosa de vingança e a forma mais pura de amor.
Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,